Vamos para a parte 51 da nossa série de mensagens Cristo contra os falsos profetas. E hoje eu espero concluir o Sermão do Monte. Será que eu vou conseguir? Dos versos 15 a 29. Evangelho de Mateus, versos 15 a 29. O título de nossa mensagem é Cristo contra os falsos profetas. Cristo contra os falsos profetas. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Então, meus irmãos, no verso 15, Jesus dá uma advertência. Ele dá um importante aviso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Com isso, Jesus ensina que nem todos que se apresentam como profetas ou como pregadores ou como mestres da palavra devem ser ouvidos indiscriminadamente. Não devemos dar ouvidos a todos, mas devemos cuidadosamente escolher aqueles que devem ser ouvidos e levados em consideração. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus dá um aviso que exige discernimento, que exige que nós venhamos julgar e avaliar quem nós seguimos, a quem nós prestamos atenção, a quem nós damos os nossos ouvidos. E um aviso tão sério assim, nós precisamos entender, aprender como cumprir. Como é que nós cumprimos esse aviso de Jesus? Como é que a gente discerne entre os falsos profetas de quem nós devemos nos acautelar, dos verdadeiros mestres da palavra de Deus que nós devemos ouvir? Assim como há um perigo em ouvirmos os falsos, há um perigo de nós não darmos ouvido àqueles que nos anunciam a verdade. Tem o perigo dos dois lados.
Se a falsidade deve ser rejeitada, é porque a verdade deve ser recebida. Jesus dá várias características aí, mas a primeira coisa e mais importante que ele diz é que esses falsos profetas, eles vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos pensar sobre essa parte. Eles se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos. O que quer dizer se apresentar como ovelha? O que é essa pele de ovelha? Quer dizer que se você analisar eles de forma superficial, se você analisar eles de longe, de maneira que fica só na superfície, só na pele, você pode se enganar, porque eles têm uma aparência bonita. De uma ovelha, a ideia de uma ovelha, ou seja, parecem inofensivos. Mas se você chegar mais de perto, no interior deles, além da superfície, eles são perigosos porque eles são lobos devoradores. Jesus, assim, então, nos ensina a não olharmos para meras aparências. Esse é o primeiro ponto. Então, tem gente, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem gente que gostaria que fosse assim, e tem gente que já destruiu a sua vida por causa disso. Que a gente tivesse uma placa de igreja, toda igreja que tem esse nome aqui é a correta e eu vou seguir cegamente os líderes dessa igreja. E aí? Não, o aviso de Jesus não é esse. O aviso de Jesus é que você vai ter que ver, no verso 16, por seus frutos os conhecereis. Olha só o verso 16, por seus frutos. Ou seja, não é olhando para meras aparências, mas é observando aquilo que é o fruto do seu ensino. Aquilo que é a consequência do seu ensino. Aquilo que é o fruto, o seu comportamento, as suas obras. Então, se você está seguindo alguém, o que Jesus está nos ensinando aí, não observe meras aparências, meras superfícies, mas observe os frutos. Quem segue este ensino, ele se aproxima mais de Deus? Quem segue esse ensino, ele se torna mais humilde, se torna um marido melhor, ele é instruído a ser uma esposa melhor. O que ele está sendo instruído? Não, só vou observar que aquela igreja é bonita. Eu conheço gente assim, que escolhe a igreja com base em se é bonita ou não. Pronto, o lobo vai te pegar, porque é só ele colocar uma fachada bonita que você vai seguir. Aparências. Jesus está nos ensinando, olha para o que realmente está sendo ensinado. Você está sendo ensinado a orar mais a Deus? Ou você está sendo ensinado a ser um idólatra? O que você está ensinando? Quais são os frutos das pessoas que levam esse ensino a sério? O que essas pessoas se tornam? Aí você está saindo da superfície. Você está indo para o interior. Então veja que o tempo inteiro, Jesus nos ensina a não focarmos no superficial, mas a focarmos na essência, no interior. Aí Jesus vai dizer, no verso 16, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos más. O que Jesus está perguntando aí? É o seguinte, vamos fazer analogia com esses falsos profetas aqui para a gente entender. Eu cheguei aqui, eu encontrei um pé de maçã. Como é que eu sei que é um pé de maçã? Que tem maçã pendurada. Se tem maçã pendurada, aqui ó, maçã pendurada, então qual é a semente que foi plantada? Você sabe qual é a semente? Se eu estou vendo que tem uma árvore com maçã, eu tenho como saber qual era a semente? Aí vamos dizer que alguém diga assim, não, você não tem como saber porque você não viu a semente.
Você viu a semente? Não estava aqui quando plantaram. Mas você está vendo a maçã, não está? Você não está vendo o fruto? Se o fruto é esse, é porque a semente foi essa. Se é uma maçã, é porque alguém plantou maçã. É isso que Jesus está... Parece uma obviedade que Jesus está falando, né? Jesus está perguntando, vocês escolhem uvas dos espinheiros? Vocês plantam um pé de maçã e depois você fala assim, mas eu queria coco. Eu queria maçã, eu queria coco. Então você não era para plantar o pé de maçã. Jesus está dizendo isso sobre os falsos profetas. Ele está dizendo, presta atenção nos frutos deles, que vocês vão saber quem eles são. Presta atenção nos frutos, que você vai saber qual é a semente. Você não precisa ver a própria semente. Presta atenção nos frutos. Então você vê que essa questão de identificar quem é verdadeiro e quem não é uma coisa relacional, não tem como ser à distância. Você precisa conviver com as pessoas. Você precisa ver quais são os frutos. O que está sendo plantado aqui? Eu vou saber quando eu olhar para os frutos. E aí Jesus vai dizer que esses maus frutos, eles trazem consequências. Verso 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Aí Jesus vai dizer algo muito dramático e muito importante. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, nem todo o que diz Senhor, Senhor, ou seja, não é... Vocês estão vendo novamente a ideia do superficial? O famoso da boca para fora. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não é todo mundo que fala que é. Não é todo mundo que diz ser que realmente é. Ah, mas fulano diz que ele é cristão. Não quer dizer que ele seja. Falar, todo mundo fala. Mas qual é o importante? É quem faz a vontade do Pai. Veja que Jesus coloca a ênfase em fazer, em obedecer a vontade do Pai. E aí no verso 22, Jesus está falando entre os versos 22 a 23. Jesus fala sobre o juízo final. Olha só sobre o juízo final. Naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que essas pessoas aí, elas achavam que elas faziam coisas. Inclusive tem pessoas aí que se dizendo profeta. Nós éramos profetas. Nós fazíamos isso, nós fazíamos muitas coisas maravilhosas. E Jesus, no verso 23, responde a eles com uma palavra chocante. Nunca vos conheci. Ou seja, eu não sei nem quem você é. Eu não te conheço. Que chocante ouvir isso de Cristo no juízo final. Para pensar, naquele grande dia, Jesus disse que você não tem nada a ver comigo. Por quê? Por quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, todos os que praticam a iniquidade, ou seja, que não fazem a vontade do Pai que está no céu, naquele dia eles ouvirão. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Eles serão apartados para a perdição eterna. Então, a mensagem aqui é muito simples. Haverá um dia do juízo, e aqueles que entrarão no reino dos céus são aqueles que na terra faziam a vontade do Pai.
viviam em busca da vontade do Pai. E serão lançados fora todos que praticam a iniquidade. Então você precisa se perguntar agora, de qual dos dois grupos você faz? Qual dos dois grupos você se encaixa? Os que fazem a vontade do Pai ou os operadores da iniquidade, os que praticam a iniquidade? Mas isso faz surgir uma pergunta. Como que eu sei qual é a vontade do Pai? Será que nós temos como saber? Bom, se nós vamos ser julgados naquele dia, no dia do juízo final, de acordo com esse critério, então é possível saber agora. Tem gente que acha, quando eu chegar lá, eu descubro. Quando chegar lá, não é mais hora de descobrir. Quando você chegar lá, é a hora de ser julgado. Você tem que descobrir aqui e agora. Porque naquele grande dia é o dia do veredicto. Igual a pessoa falar assim, vamos pensar no nível do Brasil. Eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser comer, eu entro no mercado e eu pego o que eu quiser lá e vou embora sem pagar. Se eu quiser dirigir um carro embriagado, depois de tomar muita cachaça, eu vou dirigir. Se eu não gostar de alguém, eu vou matar. Mas eu não sei se é errado ou não pela justiça brasileira. Quando a polícia me prender, eu descubro. Quando a polícia te prender, não é mais hora de descobrir. É hora de te jogar na cadeia. A hora de saber que você não deveria ter cometido o crime é na hora que você estava cometendo. Depois que eu bater em alguém, aí eu vou descobrir se eu deveria dirigir embriagado ou não. Aí a pessoa já morreu. Então, a hora de saber a vontade de Deus é agora. É agora. E Jesus vai nos ensinar a saber a vontade de Deus a partir do verso 24. Preste atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Para aí. Então tem um grupo de pessoas aí no verso 24, que são aqueles que escutam as palavras de Jesus e as praticam. Está vendo o verbo praticar? Então não é só ouvir. Ouvir vocês estão ouvindo agora. É ouvir e praticar. Mas tem um segundo grupo, no verso 26. É aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Então tem os que ouvem e praticam, e tem os que ouvem e não praticam. Tem esses dois grupos. Então aí nós temos Cristo explicando qual é a vontade do Pai. Como é que a gente sabe qual é a vontade do Pai? A partir das palavras de Jesus. Quem ouve as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, são a vontade do Pai. As palavras de Jesus são a vontade do Pai. Abra em 1ª Epístola aos Tessalonicenses. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, como que a gente sabe dos mandamentos de Deus? Pelo Senhor Jesus. Pelas palavras do Senhor Jesus. É bem simples. Jesus é o mediador e Jesus nos ensina o caminho da vida eterna. O caminho do reino dos céus. Então é isso que Jesus diz em Mateus 7. E aí no verso 24 ele vai falar dos dois grupos. Vamos ler sobre o primeiro.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, primeiro grupo, assemelhá-lo-ei. Ele vai fazer uma comparação. Parecido com quem? Parecido com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é a rocha aí? Nessa comparação, o que é a casa, o que é a rocha? A rocha são as palavras de Jesus. A rocha são as palavras, o ensino de Jesus. Quem edificou a sua casa sobre a rocha é quem se edificou sobre a palavra, sobre os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são a vontade de Deus. Então veja que ele não diz assim, ó, quem for dessa igreja aqui. O juízo final não vai ser assim, ó, quem era presbítero, não, eu era presbiteriano. Ah, é? Não é esse o ponto. O ponto é se você fazia a vontade de Cristo. As pessoas invertem as coisas. Deixa eu mostrar a inversão que é. O motivo de você frequentar uma igreja é para você aprender as palavras de Jesus. Porque no juízo final, o que vai contar é as palavras de Jesus. Então, a igreja, ela não tem uma importância em si mesma. A importância da igreja é se ela aponta para Jesus. Então, o João Batista falou isso. João Batista falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, uma igreja, ela é importante se ela for fiel a esse propósito. É igual você perguntar assim, ó, qual é a utilidade de uma chave? Essa chave aqui, ela é muito importante, porque ela é dourada e ela é brilhosa. Eu acho ela tão bonita. Não, a importância da chave é se ela abrir a porta. Se ela não abrir a porta, ela é inútil. Então, qual é a utilidade da igreja? Aprender as palavras de Jesus. A igreja não é um fim em si mesmo. Se uma igreja não está ensinando as palavras de Jesus, ela não tem utilidade, não importa a placa. Naquele grande dia, não vai ser perguntado se você era presbiteriano, se você era assembleano, se você era isso, aquilo, outro, metodista, luterano. O ponto é, você estava se esforçando para praticar as palavras de Jesus? Esse que é o ponto. E essas igrejas aí, elas são mais ou menos úteis, dependendo do que está ensinando lá, se é as palavras de Jesus ou não. É simples de entender quando a gente vê que o foco é as minhas palavras. O foco é as minhas palavras. Então, é isso que você tem que se perguntar. Não é qual é o seu cargo. Ah, eu tenho um cargo na igreja. Naquele dia eu vou me defender dizendo, mas Jesus, eu era pastor. Mas Jesus, eu era o tesoureiro. Olha, Judas Iscariotes era o tesoureiro. É meio assustador você ser tesoureiro lembrando de Judas se não estiver praticando a vontade de Deus. Então veja que existe um foco aqui que é praticar a palavra de Cristo, independentemente do seu cargo, da sua idade, do local que você frequenta. O ponto é o seguinte: procure as pessoas, procurem os cargos, procure o que for, quando for para obedecer às palavras de Deus. E aí a igreja se torna, o valor da igreja está nisso. A importância da igreja está aí. Quando a igreja se afasta de você das palavras de Cristo, é aí que você entrou no verso 15. A gente vai entender. Acautelai-vos
dos falsos profetas. Então, o que faz esses falsos profetas serem falsos? É que eles estão te afastando das palavras de Cristo. É isso. Então, quem ensina a palavra de Cristo para você é verdadeiro, e quem é contra Cristo é falso. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. Então, essa pessoa aí, no verso 24, por ter edificado a casa dela sobre a rocha, o que aconteceu? Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. A casa não caiu. Essa é a famosa doutrina da perseverança dos santos. Os verdadeiros salvos, aqueles que edificaram-se sobre Jesus, vem a chuva, bate o furacão, mas eles não caem. Eles perseveram até o fim. Vêm os desafios, vem as dificuldades, vêm os julgamentos, vêm as tribulações, mas eles continuam até o fim, e no fim, eles serão herdeiros do reino dos céus. Porque eles estão em cima das palavras de Jesus. Se você edificar a sua casa sobre qualquer coisa que não seja a palavra de Jesus, verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Vou lá na praia e vou construir a minha casa lá naquela areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Caiu, foi destruído. Por quê? Porque estava sobre a areia, não estava sobre as palavras de Jesus, estava sobre outras coisas, outros ensinos, outras doutrinas. Não eram as palavras de Cristo. Não eram as palavras de Cristo. Mateus 24, 35. Abram. É uma das passagens bíblicas que você precisa ter decorada. O céu e a terra passarão, todo mundo junto, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. E está até hoje, né? Até hoje você está ouvindo aqui as palavras de Jesus. Então as palavras de Jesus, Mateus 7, elas são tão importantes, elas são tão maravilhosas, que elas continuarão a tendo força até mesmo depois do juízo final. Porque todos que estiverem no reino dos céus estarão lá só por causa das palavras de Cristo. Olha só que palavras duradouras. Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer, e muito do que você falou será esquecido. Você não será lembrado para sempre. Vocês sabem quem era a Dona Maria que morava nesse bairro aqui há 40 anos atrás? Não sei se tem Dona Maria que morava aí, mas possivelmente tinha, ninguém lembra mais. Cristo nunca será esquecido. E sobre a palavra dele, todos os homens serão julgados. Então, naquele dia, naquele grande dia, o dia do juízo final, a pergunta não será se você era rico, se você era pobre, se você tinha diploma, se você não tinha, se você frequentava a igreja em Campo Bom. A pergunta será se você escutou e praticou as palavras de Jesus ou não. Então veja a importância de nós termos os 66 livros da Bíblia Sagrada e os 4 evangelhos. Vamos recapitular as palavras de Jesus que ele ensinou nesse sermão. As palavras de Jesus que ele ensinou nesse sermão. Então você vê aqui que Jesus nos dá um critério claro de como distinguir os verdadeiros dos falsos.
E o próprio sermão do monte já é nos ensinando a distinguir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês ouvirem palestras ou se informarem com pessoas que trabalham com falsificação de dinheiro, uma das coisas que eles vão te dizer é que para descobrir se um dinheiro é falso, eles estudam a nota verdadeira. Então, para eles se tornarem especialistas em dinheiro falso, eles focam em estudar o verdadeiro. Como assim? A nota verdadeira, o dinheiro verdadeiro, ele tem diversas características que caracterizam aquela nota como verdadeira. Se eles conhecem bem a nota verdadeira, quando souber ver um falso, vai identificar fácil. Então não se estuda o falso para saber como que é a verdade. Se estuda a verdade, quando você conhece bem a verdade, você sabe o que é um falso. Então, por exemplo, vocês me ouvem aqui todo domingo. Vocês sabem como é que é a minha voz. Se colocar um áudio com outra voz e alguém falar que sou eu, você vai saber que não é minha voz. Porque vocês estão acostumados a me ouvir, vocês têm intimidade com aquilo. Então a gente identifica os falsos tendo intimidade com o verdadeiro. Se você conhecer bem o ensino de Jesus, quando você vê um falso, vai ser um estalo. Você sabe que isso aqui não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Porque você conhece bem o verdadeiro. Você vai ouvir assim e falar, não, isso aí não é algo que Jesus ensinaria. E tem um monte de coisa aí no Brasil. Tem um monte de coisa no Brasil. Já ouviram falar da tal da fogueira santa? Já ouviram falar da fogueira santa? Que o pessoal diz que você tem que dar tudo que você tem, aí Deus vai te abençoar com algo ainda maior. Aí tem gente que doa carro. Se você ler os 4 evangelhos, você vai concluir que isso é estranho. Você vai concluir que essas coisas são estranhas, não bate com o Sermão do Monte. Não bate com o Sermão do Monte. Vamos recapitular. Mateus 5:27, por exemplo. Mateus 5:27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aí Jesus está ensinando algo sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Então o povo tinha um entendimento errado do 7º mandamento e ele vai trazer um entendimento correto. Qual é o entendimento correto? Vamos fazer algumas aplicações do que Jesus disse. Então tem a mulher, por exemplo, que ela é casada. Tem a mulher que ela é casada. Você nunca falou nada para ela. Você não teve nada físico com ela. Mas no seu coração, você nutre, você alimenta desejos por ela. Jesus está dizendo que no seu coração você já está cometendo adultério. Por conta dos seus desejos por alguém que não é a sua própria esposa. Então isso é o ensino de Jesus. Aí vamos dizer que alguém ensine para você: não, isso aí de desejo não tem nada a ver não. Se você deseja, não deseja, quem que você quer, o problema é não praticar, não ir para os finalmente. Já é característica de um falso profeta. Porque o ensino de Jesus é que os pecados começam no coração. O pecado já começa quando você alimenta
desejos, vontades proibidas por Deus. Vamos para o capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já tem o seu galardão. Então, pessoas que fazem esmolas para chamar a atenção para si. Quando a gente ajuda alguém, a gente não deve chamar atenção para nós. Jesus vai falar, o que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba, no verso 3. Sua mão direita faz, a esquerda não saiba. Então, quem ensina isso, quem promove o contrário disso daqui, é uma das características dos falsos. Vamos dar outro exemplo aqui, a partir do verso 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a ele. Verso 9, portanto, vós orareis assim. E aí Jesus nos ensina a orar. O que dizer sobre aqueles que ensinam orações diferentes das orações que Jesus ensinou? Aqueles que ensinam a orar a outros que não seja Deus. Então veja que se a gente for pegando, estou dando exemplos aí, se a gente for pegando parte por parte do sermão, do próprio Sermão do Monte, a gente já vai ter as características dos bons frutos das coisas que nós devemos seguir. E é óbvio, os demais sermões de Jesus também. Vamos voltar para o capítulo, final do capítulo 7. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Eu quero terminar a última fase agora, convocando vocês a seguirem a doutrina, o ensino de Cristo. Eu desafio vocês a se comprometerem com esse ensino, com essa doutrina, com essas palavras. É muito simples. Comece pelo Evangelho de João. Comece pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é o primeiro evangelho que as pessoas devem ler. Vai ter vários sermões de Cristo. O Evangelho de João tem sermões, focam em discursos que ensinam o caminho da salvação. Então tem discurso sobre o novo nascimento, João 3. Tem o diálogo com a mulher samaritana, João 4. O discurso do pão da vida, João 6. O discurso do cenáculo, João 13 a 16. Depois vai para os outros evangelhos. Mateus, Sermão do Monte. Mateus 5, 6, 7. As parábolas do reino. Mateus 13. O sermão profético. Mateus 24 e 25. Os debates de Jesus no templo contra os fariseus. Lá em Mateus 21, 22, 23. Comecem a estudar esses discursos de Jesus. Comece a ler. O primeiro passo é ler. E aí você vai começar a se preocupar em estudá-los. Você vai refletir sobre eles. Compre uma boa Bíblia de estudo. Eu recomendo a Bíblia. Bíblia de estudo são Bíblias que, além de ter o próprio texto da Bíblia, tem estudos embaixo que fazem comentários. Em português, na minha opinião, a melhor é a Bíblia de estudo Herança
reformada. Vocês podem encontrar no site da Cultura Cristã. Vai te ajudar a entender. Leia bons livros. Nós temos muitos livros lá embaixo na nossa biblioteca. Participe dos cultos. Participe das nossas aulas. Cada vez mais que você fizer essas coisas, converse com irmãos, tire dúvida com os irmãos. Tem irmãos aí que sabem mais do que você sobre o assunto. Cada vez mais que você fizer isso, mais as palavras de Cristo vão estar no seu coração e mais a sua casa vai estar edificada sobre a rocha. Aí você lê os 4 evangelhos. Você procurou entender aqueles discursos, você procurou entender o que Jesus ensinou, como a gente tem feito aqui com o Sermão do Monte. Você vai não só ouvir, mas você vai procurar colocar em prática. Então você vai ler o que Jesus disse sobre esmola e você vai procurar saber quem eu posso ajudar. Esmola, gente, não é só... Pessoal, hoje em dia, esmola é quando você está passando na rua, você joga moedinha. Não, esmola na Bíblia é qualquer ajuda aos necessitados. Enviar leite para o lar colmeia. Ajudar os necessitados. Você vai ouvir Jesus falando sobre adultério e você vai se esforçar para ser um marido fiel à sua esposa, uma esposa fiel ao seu marido. Você vai ouvir Jesus falando sobre as palavras de morte e você vai se esforçar para não ofender as pessoas com as palavras. Você vai ouvir Jesus ensinando sobre oração e você vai se esforçar para fazer orações parecidas com as que Jesus ensinou. E depois de viajar desta forma pelos 4 evangelhos, você vai para outros livros da Bíblia, entendendo que todos os livros da Bíblia se centralizam nos ensinamentos de Jesus. Aí você vai para as cartas dos apóstolos, onde os apóstolos explicam o que eles aprenderam com Jesus. O que é as 2 cartas de Pedro? É Pedro explicando coisas que ele aprendeu com Jesus enquanto Jesus estava na terra e ele andava com Jesus. O que são as cartas? A carta de Tiago. O que é as cartas de João? Tudo isso são os apóstolos te ensinando o que eles aprenderam, explicando os ensinamentos de Jesus. E você vai ler essas cartas e, novamente, procurar entender. Então, você vê que a vida cristã, ela gira em torno das palavras de Jesus. No centro da vida cristã está Cristo e as suas palavras, e a qualidade da sua vida cristã depende do quanto você se esforça para ouvir, entender e praticar as palavras de Jesus. É muito triste porque muitas poucas pessoas se interessam por isso. Muitos dizem Senhor, Senhor. Mas quantos se preocupam em mergulhar nos 4 evangelhos e moldar a sua vida com base na visão de mundo que as palavras do Senhor nos dá? O que eu creio sobre após a morte? O que eu creio sobre após a morte? O que eu creio sobre o céu, sobre o inferno? É o que Jesus me ensinou. O que eu creio sobre salvação? O que eu creio sobre oração? O que eu creio sobre casamento? O que eu creio sobre divórcio? O que eu creio sobre lei, justiça? O que eu creio sobre tudo? Tudo deve ter como fundamento da casa a rocha, que é a palavra de Jesus. E se não tiver isso como rocha, vai vir a chuva, vai vir os rios, vai soprar o furacão e a casa vai ser destruída. Se pergunte, por que você iria querer acreditar e seguir coisas que Jesus não ensinou? É uma pergunta muito simples, mas é muito importante. Eu quero terminar com essa pergunta. Você quer as palavras de Cristo ou você quer construir uma casa em cima de outra coisa? É uma pergunta simples de responder.
que você está fazendo aqui nesta manhã? O que você está fazendo aqui nesta manhã? Quando você sair daqui, você vai poder dizer: eu aprendi mais sobre Jesus? Se você não puder dizer isso, não volta mais não. Nunca volte num lugar em que as palavras de Cristo, um lugar religioso que as palavras de Cristo não sejam o centro. Vamos orar. Altíssimo Deus, amado Pai, obrigado pelo Sermão do Monte. Obrigado por todos os sermões, todos os diálogos, todos os discursos em que Jesus nos ensinou a sermos homens e mulheres justos que hão de herdar o reino dos céus. Nos afaste, Senhor, de todos aqueles que se dizem profetas, que se dizem pregadores, que se dizem líderes, sacerdotes, mas em que as palavras de Cristo não são o centro. Em que as palavras de Cristo não estão na base. Senhor nosso Deus, nós pedimos com sinceridade de coração, nos perdoa por desprezar, em qualquer momento que tenhamos feito, as palavras de Cristo. Nos ajude a entender que o valor de todas as coisas, o valor dessa igreja, de qualquer outra coisa que existe, depende se essas coisas estão em conformidade com as palavras de Cristo ou não. No nome dele oramos. Amém.